Olá, tudo bem? Hoje a gente veio falar aqui de África, certo? África é um conteúdo recorrente ali pelo oitavo, nono ano, e vez ou outra cai alguma questão em algum vestibular ou no Enem, certo? Para a gente falar de África, a gente precisa remontar a alguns séculos atrás. Na época das grandes navegações, ali pelo século XIV até o século XVII, a África foi um continente muito cobiçado, muito explorado. A maioria das potências europeias, no caso Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, tinham posses lá, tinham colônias lá, certo? Os países africanos, em sua maioria, assim como aqui na América do Sul, foram colônias de exploração, ou seja, os europeus chegavam lá, tiravam tudo que tinham e levavam para a Europa e ainda escravizavam os moradores de lá. Só que ainda tem um adendo, um a mais do que a gente viu aqui na América do Sul. Eles ainda levavam essas pessoas que moravam lá, os escravizados, para outros locais, como o exemplo aqui o Brasil, que recebeu uma enorme quantidade de pessoas negras, os escravos, dos países africanos, certo? Só que em um determinado momento, eles perceberam que a divisão não estava dando certo entre eles, entre as potências europeias, que tinha países com muito mais posses que outros, e isso estava resultando em conflitos internos ali na Europa. Então, houve a Conferência de Berlim, lá no século passado. Essa conferência basicamente juntou todos os países que tinham posses, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a Espanha, e aí dividiu a África em pedaços parecidos, em pedaços quase iguais. Esse advento ficou conhecido como a Partilha da África, tá? E isso foi altamente prejudicial para o continente, porque aumentou ainda mais a exploração. Tá? Então é por isso que muita gente diz assim, que a África é um continente muito rico, mas quem tinha as posses dessa riqueza não eram os próprios africanos, e sim os europeus, certo? Até hoje meio que acontece isso, que é o que nós chamamos de neocolonialismo. O neocolonialismo é a nova forma de exploração, nova forma de colonização. Tudo bem que hoje os europeus não têm mais a posse desses países, mas eles continuam exercendo influência sobre eles. Isso é o neocolonialismo. É, por exemplo, eu não tomar mais o petróleo da Argélia, mas eu comprar esse petróleo mais barato. É, por exemplo, eu não ter mais escravos negros, mas eu instalar indústrias na África e pagar uma miséria, uma mixaria para os funcionários e dizer que estou gerando emprego. Então, isso é basicamente o neocolonialismo, é você continuar exercendo influência sobre os países africanos de uma forma diferente, de uma forma que a gente chama de mundo atual, certo? A maioria dos países africanos se tornaram independentes ali mais ou menos na segunda metade do século passado, porque os países europeus tinham ficado enfraquecidos com a Segunda Guerra Mundial, e aí a chance dos países africanos se tornarem independentes aconteceu. Né? Só que aí veio o neocolonialismo, continuou-se a exploração, e a gente vê nos dias atuais que, embora a independência tenha sido boa para os países africanos, ainda existe o subdesenvolvimento, ainda existe a pobreza, a fraqueza econômica dentro dos países europeus, embora exista duas Áfricas totalmente diferentes. A África do Norte, que é conhecido como África Branca, que tem influência de árabes, influência do islamismo, né? Onde fica Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia. E a África subsaariana, que é a África negra, a África que é passada pra gente nos filmes, a África que é passada pra gente na mídia, que realmente tem uma grande quantidade de países pobres, uma grande quantidade de falta de educação, de segurança, onde tem os piores IDHs do mundo. A exemplo de Níger, que é o país de menor IDH do mundo, que fica localizado na África subsaariana, tá? Então pode cair numa prova alguma coisa pedindo para diferenciar essas duas Áfricas, né, que a gente chama a África branca, a África do Norte, e a África subsaariana, a África negra. Inclusive esse nome subsaariano foi dado pelos europeus na partilha da África, em que eles diziam que era a África abaixo dos brancos. Sub significa abaixo, ariano branco. Então a África subsaariana, né? Esse termo que hoje em dia seria altamente cancelado, mas que no século passado foi utilizado. Tá certo? Então a gente pode falar disso, e hoje a África tem uma industrialização tardia,
tá? Assim como o Brasil, só que ainda mais tardia. O Brasil se industrializou na primeira metade do século XX, né? Ali o finalzinho, já no começo da segunda metade. E a África, ela começou a se industrializar recente, nos últimos 30, 40 anos. Então isso traz um atraso econômico muito forte, uma dependência ainda dos países europeus. E aí a gente volta para o neocolonialismo, certo? Dentro da África, economicamente, a gente pode destacar alguns países que estão crescendo, como Egito, Marrocos, Etiópia e principalmente a África do Sul. A África do Sul é membro do BRICS, lembra? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, ela é um país emergente, assim como o Brasil, embora o IDH dela seja um pouco abaixo do Brasil. Tranquilo? Perfeito? Espero ter ajudado vocês. Boa sorte, bons estudos e até mais.